Sempre lembrando aos meus irmãos e irmãs que através, ou melhor, a partir da oração, nós estamos ao vivo, numa live pelo Facebook. Agora é moda a live, né? Mas nós estamos aqui para cultuar a Deus, e se você está ouvindo, quiser, entre no Facebook aí, facebook.com/Pastor Mário Filho. Entra no meu Facebook se você quiser, né? Ser nosso seguidor do Facebook, fique à vontade. A gente não rejeita absolutamente ninguém, né? Absolutamente ninguém. A não ser que, né, precise ser rejeitado, né? Mas de uma maneira geral, não. E aí você pode cultuar a Deus todos os dias com a gente aqui. Nesse horário, 10h15, a gente mais ou menos inicia a live, né? Vamos orar. Depois nós vamos falar de um assunto aqui hoje, meus irmãos. Você precisa saber. Mais do que saber, você precisa conhecer. E isso que nós vamos abordar hoje, mais do que conhecer, você precisa praticar. Mas antes, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, eu quero convidar você para nós termos um tempo de oração. Vamos orar. Vamos falar com Deus nesta manhã. Abrir o coração para Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus e Eterno, justo, fiel, maravilhoso, Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo conhece. Nós temos a paz quando nós nos lembramos que o Senhor nos conhece intimamente. O Senhor conhece minha cabeça, o Senhor conhece os meus olhos, meus ouvidos, minha boca. O Senhor conhece a minha laringe, a minha faringe, meu esôfago. O Senhor conhece os meus pulmões. O Senhor conhece o meu fígado, meu baço, meu estômago, meus intestinos. O Senhor conhece todo o meu sistema reprodutor. O Senhor conhece meus rins e minha bexiga. Tudo o Senhor conhece. Não há nada para o Senhor que esteja escondido. Nada. O Senhor faz de nós aquilo que agrada a Ele. Muitas vezes nós fazemos de nós aquilo que nos agrada. Mas a compaixão do Senhor é infinita. O Senhor conhece as minhas pernas, os meus joelhos, meus tornozelos. O Senhor conhece absolutamente tudo. Nada é escondido do Deus Todo-Poderoso. E isso nos aquieta, nos acalma. Porque se o Senhor conhece, e o Senhor que conhece é bom, e nós cremos nesta bondade do Senhor, nós nos aquietamos. Porque sabemos que esse Deus é misericordioso. Esse Deus que nos conhece intimamente e profundamente e totalmente, plena e de maneira plena,
Ele é bom. O Senhor conhece a minha mente, o que eu penso, o que eu falo, o que eu penso e não falo. Até as coisas que eu falo sem pensar, o Senhor conhece. Eu me aquieto porque o Senhor é bom. Me aquieto porque Ele é aquele que nos perdoa. E hoje, Senhor, nós queremos prestar ao Senhor um culto de louvor, de honra, de glória, de adoração. Queremos engrandecer o Senhor, buscar um pouquinho mais de conhecimento do Senhor, um pouquinho mais da graça do Senhor, da misericórdia. E pedimos que o Senhor, que tudo conhece e nos conhece, fale conosco. Nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, dias de escassez, de tudo, nós não sabemos, Senhor, em quais instituições acreditar. Quem é que pode hoje, Senhor, afirmar que acredita em A, em B, em C? Porque cada um fala uma coisa. Quando nós começamos a acreditar em um, vem outro dizendo outra coisa completamente diferente. Nós só acreditamos no Senhor. Mintam os homens, inventem os homens, trapaceiem os homens. Nós acreditamos no Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos enganados. Fala conosco. Nesses dias tão difíceis, em todos os aspectos, difícil, fala conosco. Dias que nunca experimentamos. Há mais de 100 anos, a humanidade nunca havia experimentado os dias que estamos vivendo. Temos muito mais conhecimento, muito mais capacidade para enfrentar. Mas também temos muito mais interesses em jogo do que podemos ter conhecimento. Então pedimos, fala conosco. É no Senhor que nós cremos, é no Senhor que nós acreditamos. Esta é a oração que faço. No teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Você sabe o que eu fico meio... Eu vou ser sincero para você. Aliás, como eu sempre sou. Hoje é um dia que eu não tenho vontade nenhuma de estar aqui. Não tinha, né? Porque depois que a gente começa, a gente segue em frente, né? Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, não sei. Eu poderia entrar aqui no site para ver e tal, mas isso não... Mas aqui no Facebook, nós temos neste momento 16 pessoas nos acompanhando. Sabe o que me deixa triste? Agora nós temos 15, temos uma menos. É que qualquer desses cantores sertanejos aí tem
milhões de pessoas acompanhando. E claro, eu não estou aqui para ser conhecido, nem para fazer sucesso, nem para arrecadar dinheiro, né? Eu estou aqui para cultuar a Deus e levar a palavra de Deus para você, né? Num ambiente, não tem cenário, não tem absolutamente nada. Mas você vê como não desperta nenhum interesse. Às vezes eu abro pouco o Facebook. Eu vejo lá uma outra coisa, 500, 600 pessoas acompanharam o sujeito. Eu falo, meu Deus. Né? Eu, quando passo de 20 pessoas no Facebook, eu fico feliz. Poxa vida, 20 irmãos e irmãs ouvindo a palavra. Mas é uma raridade. Normalmente aí 15, 16, 17 pessoas que se interessam pela palavra de Deus. Ou então, sei lá. Né? E essas coisas vão, às vezes, desanimando a gente, não é? Você sabe o que quer dizer bater em ferro frio? Você sabe o que quer dizer isso? É você pegar um martelo pesado e pegar um pedaço de ferro qualquer e querer moldar aquele pedaço de ferro com aquele martelo. E você ficar batendo. Não vai acontecer nada, você só vai amassar o ferro daqui, dali, mas você não vai conseguir moldar aquele ferro. Agora, se você esquentar, deixar aquele pedaço de ferro em brasa e bater nele, você faz dele o que você quer. Qualquer tipo de desenho você faz, qualquer coisa. Então, tem hora que parece, e hoje é um dia assim para mim, né? Que eu estou batendo em ferro frio. Mas eu estou batendo em ferro frio há anos e anos, há 2 décadas, né? Que eu faço programação no rádio, internet, essas coisas todas. Sei lá. Hoje é um dia desses. Vamos falar de ignorância. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler. Porque a Bíblia diz em muitos lugares que ninguém vai se justificar, vai se desculpar perante Deus porque é ignorante. Ah, eu não sabia. Não, mas ninguém nunca me falou. E aqui é um dos lugares que diz isso. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Eu sempre falo, olha, quando eu leio um versículo, leia os versículos anteriores a ele e os posteriores a ele. Sempre digo isso. Não fique só no versículo que eu li, não. Só no endereço. Leia os anteriores. Se você for ler a partir do 18, que é quando começa o assunto, e quando inicia o contexto deste assunto, você vai ler sobre a idolatria e a depravação dos homens. Então, a ignorância
não livra ninguém da culpa da condenação. No sistema jurídico nosso aqui, carnal, limitado, manipulado e muito, né? Existe uma máxima que está no artigo 3 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está lá, tem lá um livro sobre as leis, a introdução às normas do direito, né? Para quem não sabe, vamos deixar para lá. E esse artigo 3 da Lei da Introdução às Normas do Direito diz assim: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. Isso quer dizer o quê? Ninguém vai deixar de ser punido porque falou, eu não sabia que isso não podia, ou que isso era lei, ou que a lei falava tal coisa, ou falava tal coisa. Então ninguém pode alegar que não conhece. Ninguém. Mas eu não fiquei sabendo. Problema sim. Por quê? Porque a obrigação de cada cidadão é saber. A lei não admite ignorância a ela. Isso é lei, né? Artigo 3 da Lei de Introdução às Normas do Direito. Qualquer advogado sabe isso. E na lei de Deus, que é perfeita, que é soberana, isso é máxima também, é inalterável. Isso vem lá de trás. Se abrir aí em Levítico, capítulo 15, versículo 24, perdão, Números, capítulo 15, versículo 24, Levítico, capítulo 4, versículo 2 e capítulo 5, versículo 17. O que você vai ver lá? Que a lei exigia sacrifício pelo pecado cometido, mesmo na ignorância. Por quê? Porque o pecador não pode alegar desconhecimento da lei, né? Isso é claro, por exemplo, quando você lê Jó, né? Que Jó fazia por ele e pelos filhos. Caso algum filho tivesse cometido algum pecado, ele já estava fazendo sacrifício pelo filho, né? Ou pelos filhos dele. Então, se isso é verdade na lei de Deus, e eu acabei de mostrar aqui para você, é verdade também na lei dos homens. E se isso era verdade antes da vinda de Jesus, era verdade lá para o povo de Israel, imagine agora, 2000 anos depois da vinda de Jesus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da igreja gentílica, que é o nosso tempo. É verdade também. Pecado é pecado, você saiba que é pecado ou não, você tenha conhecimento ou não. Por quê? Porque os crentes têm esse entendimento através da presença do Espírito Santo na vida deles. Nós, quando pecamos, sabemos que pecamos. Mas e o sujeito que não é crente? Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, quer dizer, para o crente, o Espírito Santo é algo invisível.
Assim o seu poder eterno, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Se o sujeito vê, o que quer dizer isso? Se o sujeito vê, ele não crê em Jesus, não crê em nada, ele não crê em nada, ele está aí largado na vida, tudo bem, mas ele vê que se ele plantar uma sementinha no chão e cobrir com terra, o que ele está fazendo quando ele planta a sementinha no chão? O que é plantar uma semente? É enterrar uma semente, é sepultar uma semente. Ele sepulta uma semente. Ela morreu, ela está sepultada. E a semente só germina se ela morrer, se ela for sepultada. Assim como nós só germinamos, só nascemos para a vida eterna depois que morremos. É igual, não tem diferença. Você pega uma sementinha de feijão, e as crianças fazem muito experimentos na escola com feijão, né? Às vezes coloca terra, às vezes coloca no algodão com água, mas o processo é o mesmo, sepultar. Morreu, pum. A gente fala plantar, né? Mas o processo é o mesmo. A semente sepultada, ela vai germinar. O homem sepultado vai renascer. Entendeu? E a pessoa que olha para essa semente, hoje, amanhã, e vê surgindo dali uma plantinha, uma folhinha, um caulezinho, olha, não tem como isso ser obra do acaso, ou obra de uma grande explosão, não tem como. Isso pode ser obra de um ser que criou isso, que falou que isso ia ser desta forma. Não há o acaso, onde acontece, como acontece. Né? Não existe o acaso na gravidez, existe? Não existe. Porque se não houver conjunção carnal, não há gravidez. Então, quando se faz acontecer a conjunção carnal, né, o propósito primeiro é a gravidez. As pessoas podem evitar, mas o propósito é esse. Então, se acontecer, cumpriu o propósito. Então, não é um acaso. Quem não consegue ver isso, né, que existe uma lei e que um ser pensante, dono de toda a sabedoria, de toda a capacidade, foi que criou essa lei. E não dá para a gente querer imaginar que quem criou essa lei foi um extraterrestre que veio lá de sei lá de onde. Porque cadê esse extraterrestre? Cadê ele? Onde que ele está? Quando eu estou num aperto, num dilema, numa dificuldade, qualquer lugar do mundo, o sujeito vai orar para Deus. Ele não vai orar para um extraterrestre. Ele vai orar para Deus, mesmo que o Deus dele seja o sol. E ele amanhã, que adora o sol, ele não vai poder alegar ignorância perante o Deus verdadeiro. É isso que está dizendo aqui. Mas eu não sabia, mas como que você orou para o sol, cara? O sol tem dia que não aparece. Que Deus é esse que tem dia que não aparece, que tem dia que não existe? Aí o sujeito orou para o santo não sei quem. Aí Deus vai falar para ele, mas como que você orou para o santo, para a santa, que está lá? Muda. A própria Bíblia diz, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala.
como alegar ignorância. Então, o pecado, ele sempre teve necessidade de ser expiado, de ser purgado. E o sangue de Cristo, na cruz do Calvário, é que purifica o ser humano dos pecados. Não só daqueles que sentimos e lamentamos, quer dizer, daqueles pecados que a gente tem entendimento dele, daqueles pecados que a gente diz, olha, eu não poderia ter feito isso. Desses pecados, mas também daqueles que por nossa cegueira a gente não consegue ver. Cristo também morreu por esses pecados. Lembrando que para esses pecados cometidos e que não se tem noção deles, também existe perdão em Cristo, é claro. Você vai ler sobre isso lá em Atos, capítulo 17, versículo 30. Porque se para esses pecados não houvesse perdão, não haveria salvação para os perdidos que vivem na ignorância. Se amanhã ele reconhecer Cristo, está perdoado. Entendeu? Ele tem que reconhecer Cristo como o seu perdoador. E para nós que já reconhecemos o Senhor como o nosso perdoador, nós já somos selados. Já somos selados por Deus no sacrifício de Cristo. Se isso não acontecesse, nós estaríamos condenados e morreríamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A Bíblia diz que não tem como, né? Só quem não conhece a Bíblia mesmo. Então, quando a pessoa diz que não acredito na Bíblia, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: você já leu a Bíblia? Né? Não acredito. Não acredito. Mas você já leu a Bíblia? Uns falam, já li. E o que te faz não acreditar? Porque muitos mentem, né? Para sustentar uma ignorância, mentem. Ele não vai saber explicar o que faz ele, lendo a Bíblia, ou ter lido a Bíblia, não acreditar na Bíblia. Né? Porque a Bíblia é perfeita, não tem como. A Bíblia diz que o arrependimento sincero pelos pecados da ignorância também foram expiados por Cristo. Quer dizer, um sujeito que estava na ignorância, pecava, mas quando descobriu que ele estava na ignorância, aqueles pecados passam a ser perdoados. E se ele não for para Cristo, esses pecados não são perdoados. Não adianta, não são. E a Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, né, luta coletivamente e individualmente pela fidelidade para com Cristo e para com o Senhor Deus. Mas quem desobedece vai ter que enfrentar esse Deus Santo.
Não tem jeito. Isso não é. Não sou eu que estou. Não estou dando lição de moral. Eu não dou lição de moral. Eu prego a Bíblia. Se pregar a Bíblia dá lição de moral, né? Então você tem entendimento errado do que é lição de moral. Não dou lição de moral, estou pregando a Bíblia. E a gente não pode esquecer, eu sempre pergunto, né? Eu sempre recebo essa pergunta, né? Mas Davi foi perdoado, Davi foi salvo, né? Claro que Davi foi perdoado. No caso, né, de Betseba, uns falam Betseba, Batseba, não importa o sotaque que você queira usar, né? Ele foi perdoado, porque ele se arrependeu, porque ele entendeu o que ele fez. Você vê, ele havia mandado Urias lá para a batalha com a intenção de ele morrer mesmo, né? Para ele ficar com a mulher. Mas ele achava que, por ele ser rei, aquilo não era pecado. Ele era rei, ele podia fazer o que ele queria. Quando ele entende, né? Olha, se um sujeito tem uma ovelhinha só, e vem um cara que tem um monte de ovelhinha, e quer aquela ovelhinha daquele sujeito, não, o sujeito está errado, então, esse sujeito é você. Aí ele entende. Ele entende e ele pede perdão. E ele recebe o perdão. Agora, entenda o seguinte, uma vez eu tive um debate com uma moça no telefone, né? Eu preguei uns bons anos atrás. E por telefone nós ficamos um tempão conversando, foi um debatão mesmo. Porque ela achava que quando Deus perdoa o pecado, Deus tira a consequência do pecado. E ela usava Davi para se defender. Eu falei, não, bem, não tira a consequência. Ele pode tirar, porque ele é Deus, ele pode tudo. Poder e fazer são coisas diferentes, mas Davi enfrentou as consequências. Deus não tirou as consequências da vida dele. Ele enfrentou as consequências de ter dado um mau testemunho aos homens. Não só aos homens tementes a Deus, mas principalmente aos homens que não temiam a Deus. Olha, se o rei faz, por que eu não posso fazer? Esse testemunho, tanto é que a gente fala de Davi, tem que falar desse caso vergonhoso na vida dele. Sempre isso é abordado, é a consequência até hoje. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos do 7 ao 15, é só ler lá. Então, o que a gente precisa entender nesta manhã de segunda-feira? Entender que é necessário compreender que cada ação nossa vai haver uma consequência. Não, perdão, tudo bem. Você se arrepende, você perdoa. Deus perdoa, melhor, né? Mas e a consequência daquilo que você fez? Você acha que a consequência Deus pega e joga na lata do lixo? Não é. Olha, Deus jogou, né? Porque agora não tem mais a época da ignorância. A prova nós estamos trazendo aqui. Romanos 1,20 é prova de que a ignorância acabou. Depois de Cristo, depois da Bíblia, não existe mais a era da ignorância. Até Cristo, Deus jogou, não levou em consideração a ignorância. Depois não, depois, opa, acabou esse negócio de ignorância, tem a Bíblia. Até que a lei não estava codificada, a pessoa falava, como é que eu vou saber que é lei? Onde é que está escrito que é lei? Para eu ler e saber. Mas saber, depois que a lei foi codificada nos livros, ninguém mais pode alegar a mesma coisa
o caso da Bíblia. Depois que a Bíblia foi pronta, como é que nós vamos dizer, eu não sabia, porque você não quis saber. Você não quis saber. Aí o problema é seu. Tudo tem consequência, qualquer pecado. Deus pode eliminar a consequência? Pode. Eu não estou dizendo que Deus não pode, eu estou dizendo que, de uma maneira geral, Deus perdoa o pecado, mas ficam as consequências desse pecado. E essas consequências do pecado, elas podem ser sentidas na vida social, na vida familiar, ou até mesmo no convívio da igreja, que é o corpo de Cristo. Entendeu? Você vê, a gente vê muitos casos, eu quero entrar em casos assim, né? Claro que, né? Mas a pessoa mata achando que nunca vão descobrir que é ela. O que é isso? É achar que pode enganar a lei e continuar impune. Você fala, mas como é que... Não tem uns casos que a gente vê e fala, mas o sujeito achou que nunca iam saber que era ele? Mas que burro! Você não fala? Eu falo isso às vezes, comigo mesmo. Entendeu? E aí descobre. Por quê? Porque o maior medo dos pecadores, dos perdidos, vamos falar assim, né? É que os seus pecados sejam descobertos. Enquanto que o nosso maior medo não deve ser que o nosso pecado seja descoberto, mas que pecando a gente desonra Cristo. Esse é o nosso... Por que a gente luta para não pecar? Não é para não ser descoberto. É porque eu vou desonrar Cristo. Porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Então, por que eu vou pecar? Não vou pecar, não. E do mesmo jeito que existem casos de pessoas que fazem tanta bobagem, achou que nunca ia ser descoberto, como? Deixa de ser burro, né? A gente vê o caso na televisão e fala, mas como que esse cara achou que nunca ia? Mas está na cara que iam saber que era ele. Não tem? Do mesmo jeito, se está na cara, se a gente está vendo que é ele, do mesmo jeito, de Deus ninguém escarnece, quer dizer, ninguém vai enganar Deus. Se a lei é difícil de ser enganada, ela pode ser manipulada por homens espertalhões, desonestos, né, que tem por aí. Manipulam porque outros também permitem, né? Bom, enfim, de Deus ninguém escarnece. Por quê? Está lá em Gálatas 6:7, né? Porque o pecado daquele que não se arrependeu, este pecado vai sempre acompanhar aquela pessoa. Nunca vai conseguir abandonar aquele pecado. Por causa disso que arrepende-te, pois Deus te perdoará em Cristo. Porque Cristo é o Salvador. Arrepende. Vai para Cristo. Pecou? Todo mundo está sujeito a pecar. Quem é que não peca? Quem é que é perfeito ao ponto de não pecar? Só o nosso Senhor Jesus Cristo, que não pecou. Mas se fez pecado por cada um de nós, para que hoje nós tivéssemos o perdão. Então, você que está me vendo, me ouvindo, ou só me ouvindo, arrepende-te do teu pecado. Eu quero fazer uma oração com você.
E não pense você que esta oração é para você, não. É para mim também, viu? Porque não pense você que eu sou perfeito, não. Se você acha que eu sou perfeito, primeiro que você está errado. Não sou. Eu tenho defeitos, muitos defeitos, gostaria de não ter nenhum, mas eu tenho. Eu não acabei de falar aqui que eu não tinha vontade nenhuma de fazer a programação hoje, mas nenhuma. Estou com vontade, estou batendo em ferro frio ali. Defeito. Então a oração que eu quero fazer é essa. Senhor, mostra pra gente, Senhor, onde nós temos errado, para que a gente possa pedir perdão. Que a gente busque a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos transformados na imagem de Cristo, pela renovação da nossa mente. Ajuda-nos a abandonarmos o pecado, tudo aquilo que não te agrada, que não te honra. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa tudo aquilo que a gente faz e que não deveria ter feito, a tudo aquilo que a gente deveria ter feito e não fez, ou que a gente poderia ter feito e não fez. Perdoa-nos, Senhor, tudo que falamos e não deveríamos ter falado. Perdoa-nos de tudo aquilo que nos calamos quando deveríamos ter falado. Ajuda-nos a nos transformarmos à imagem de Cristo pela renovação do nosso entendimento e pelo abandono do pecado que não te agrada. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.